E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro Lucas, começando mais vídeo aqui no canal, pessoal. E bom, no vídeo de hoje, hein, você deve estar vendo que no título vocês vão ver que é Sonic Prime, que é onde eu tô mostrando aqui no canal, e tá aí o do título do vídeo. Mas pera aí, Pedro, por que você não fez HQ? E por que não terminou a HQ do Sonic Demi Phantom? Ah, galera, sinto muito, gente. Isso porque, gente, eu cancelei a HQ, galera, porque eu não sei, é porque a HQ ficou muito ruim, galera. Mas também não deu muito bem certo e eu cancelei e mudei de ideia. Aí depois de um tempo eu comecei então a desenhar. Comecei a fazer essa HQ na verdade. E bom, galera, olha como ficou o cenário, galera. Ficou bonitinho. Ah, Pedro, então se você não fez a HQ do Sonic Dream Event, então você fez essa daqui e terminou? Sim, galera, eu já terminei tudo, velho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já terminei, né? O Sonic Queen na Green Hill. Ó, já terminei, ó. Tá vendo? Nossa, deu uma bugada aqui isso daqui, velho. Olha só. Mano, eu terminei tudo mesmo, velho. Olha, eu terminei, mano. Olha o Sonic machucado. Aí a luta, né? Blá blá blá. E olha só, gente. Nossa, deu uma passada aqui, hein. Que era. Deixa eu ver aqui. Oh, caramba, velho. Pera aí, gente. Pois é, tá aqui, ó. Bem, eu tive que dar uma pausada só pra mostrar pra vocês, gente. E bom, essa aqui vocês já viram, né? Tá? Certo. Que expressão linda, né? E aqui, né? Blá 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 blá. E bom, tá aqui. Ó, aqui, ó, o Metal Sonic tentando atacar no Sonic. E aí o Sonic de Smash pelos seus novos poderes, que virou um primordial. E aí, ó, acabou. É só isso. Mas é aí, galera. E bom, gente, você deve estar se perguntando, hein, galera? Nossa, mano, a HQ ficou boa, mas Pedro, eu quero te dizer uma perguntinha, Pedro. Por que que você só fez essa HQ sendo que... Por que que você não terminou Demi Phantom? Bom, como eu falei isso daí no vídeo, eu não preciso explicar nada, galera. Porque você já sabe, então eu tô ficando chato, porque eu tô falando isso de novo e tal. E é isso, galera. Ah, galera, e sem falar, gente, que eu estou fazendo uma HQ que é, na verdade, uma versão do Sonic, né? Assim como aconteceu de Sonic Prime, que foi a primeira versão do Sonic que eu terminei. E eu tô desenhando o Sonic Kinua Zoldyck, né? Na próxima HQ, mas na verdade primeiro eu vou começar a contar a história de Sonic Prime. Sonic Kinua e Zoldyck e o time Hunter. E aí vemos então a arte, mano, mas ó, a arte ficou sensacional, galera. E bom, galera, eu tô fazendo aqui com sombra, galera, que eu até dou uma pintura. E bom, eu só estou bem aqui na parte, galera, mas vai demorar uma semana, né? Ah, e sem falar, galera, que eu quebrei o recorde de terminar essa HQ aqui por uma semana, galera. E era pra eu ter feito outra HQ que eu quase cancelar essa daqui, mas infelizmente não deu certo, velho. Não deu certo pra eu cancelar a HQ desta vez. E eu fiquei feliz, velho. E... E por que que eu não gravei vídeos, galera? Porque eu tava fazendo essa HQ e sou filho de Deus, né, galera? E também a gente, como nós todos somos filhos de Deus, devemos ter um descansinho aqui. Aqui os lápis aqui, galera, porque eu tô fazendo então HQ, certo? E aí, tá, galera? Mas enfim, galera, por que que eu consegui fazer essa HQ maravilhosa, galera? Bem, eu vou explicar. E bom, galera, a única coisa que eu só esqueci de dar uma perguntinha, é que eu comecei a fazer ela fazendo assim, galera, porque o meu roteiro é esse daqui, olha, que é de palitinho, gente. E aí os balões são diferentes. Mas, galera, ó, repara, galera, que é muito parecido, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, que é bem semelhante, ó. Ó, ó, repara, ó. Veja. Muito parecido. E bom, galera, e olha só, eu fiz isso daqui inteiro, né, galera? Eu fiz isso inteiro. Ó, é muito parecido, galera. Ou seja, eu fiz tudo isso mesmo, gente. Ou seja, eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso sem precisar de ajuda. Eu fiz esse roteiro aqui. E se você quer, galera, que vocês querem fazer o mesmo roteiro igual esse daqui, olha, tipo, baseando pra poder imitar igualzinho como acontece o meu. Eu só espero que você tenha uma HQ de boa sorte. Eu só quero ver o vídeo de vocês, galera.
ah, fazendo o roteiro e depois criando a história em quadrinhos. E bom, galera, eu criei essa história em quadrinhos uma semana, galera, como eu já falei. E a história é boa. Mas primeiro, galera, eu vou contar a história de que o que se trata de Sonic Prime, certo? Na verdade, galera, Sonic Prime vive numa realidade paralela que é bem conhecido como a Terra Ultimate Prime. Ou seja, ou pode ser chamado de Son da Terra Ultimate Primordial mesmo, né? Ou pode ser Prime Primordial, o que você quiser. No início, o Sonic tá até correndo de boa na Green Hill, quando de repente ele começa a ser chamado de atenção pela ligação de Tails. E aí o Tails fala com ele para saber se tem uma notícia por aí ou deve ter uma novidade. Na verdade, é a novidade que foi só o que quis dizer, não a notícia. E aí o Tails disse que não tem notícia coisa nenhuma, mas ele disse que já vai ter novidade, ora. No, novidade, não notícia, que eu, nossa, me confundo muito. E aí que o Tails se pensou direito e ele acabou de se lembrar que de fazer uma pergunta, galera, que ele quer explicar. Ele explica que na verdade existe um cristal que é chamado de o cristal primordial, que é aqui no balãozinho aqui que o Tails fala, né? E ele mostra isso pro Sonic e o Sonic tá ansioso para pegar, que isso pode até acontecer. Mas ele é interrompido pelo o Dr. Eggman, né? O Dr. Eggman. E aí, então, galera, que, mano, sério, olha a cara do Dr. Eggman. Eu pintei o dia inteiro, velho. Mano, ficou bizarro a cara dele. E bom, e aí o Sonic, ele começa então a. Ele não tem uma esmeralda mestre, uma esmeralda do caos, que foi o que eu quis dizer. Ele vai correndo, galera. Mas quando ele começa a correr, ele não presta atenção de quem está atrás, quem está na frente dele. E era quem? Sim, o Metal Sonic. Ó, galera, vocês podem perceber que a cor ficou diferente, né, galera? Ficou de azul e era para ser azul escuro ao invés de ser azul mesmo, que nem a mesma cor do Sonic. Então, quando o Sonic olha, ele percebe que quem atacou ele foi o Metal Sonic. Mas algo estava diferente, o Metal Sonic estava muito forte, tá? E o Tails fica desesperado e ele começa a tentar saber o que está acontecendo, o que está rolando. E o Sonic fica todo machucado e até saindo boca sangrando, galera. Ele fica todo machucado. E aí o Sonic fica muito furioso, velho. Ele chama assim: Dr. Eggman, isso foi um sujo caramba. Na verdade não tá escrito Egg, Dr. Eggman, só está escrito só Eggman mesmo, que o Sonic fala. E aí que o Sonic não acha justo de que o Dr. Eggman estava planejando. Ele queria saber por que, que o Metal Sonic ficou mais forte. E aí, galera, o Metal Sonic e aí o Dr. Eggman não vai revelar nada. E o Sonic fica furioso e começa a chamá-lo de idiota, galera. E o Dr. Eggman fica furioso também e começa a pedir pro Metal Sonic atacar ele. E aí o Sonic começa a falar uma pergunta. Ah, não. Lá vamos nós de novo. E mano, o Metal Sonic vai até lá e adivinha o que acontece? E aí ele começa a dar uma olhada e tenta dar uma atacada, galera. E aí o Sonic consegue atacar o Dr. Consegue atacar o Metal Sonic. Mas quando ele começou a dar um soco no Metal Sonic, que é de metal, o Metal Sonic começa mesmo a fazer uma cicatriz. Ele arranha o peito, que era quase perto da barriga. Na verdade, era perto sim. E aí o Metal Sonic dá uma girada e começa a dar uma batida nos olhos do Sonic. E o Sonic cai num limbo que ele não sabe onde é. Mas ele já sabe que de onde veio. De onde veio esse negócio do limbo. Mas ele não sabe o que é um limbo, galera. E o Sonic fica quase morrendo, galera. Mas quando ele tenta conversar com o Tails, ele começa a achar um negócio estranho brilhando na frente dele. E é o cristal primordial que ele encontrou. Estava no limbo esse tempo todo, galera. O que na verdade, gente, o cristal primordial, gente, ele foi enterrado. Na verdade, ele ficou no limbo há mais de 100 anos. E por causa disso, ninguém sabia se ele existe ou não, tá? Só pra lembrar aqui. Mas é isso, galera.
Então, vamos dar uma continuada. E aí, quando o cristal primordial chega perto do Sonic, o Sonic começa a achar estranho porque isso está acontecendo. E quando o Sonic começa a falar com o Tails do que havia acontecido, porque que o Sonic não estava atendido, e aí que quando o cristal primordial faz no Sonic, ele na verdade começa a dar poder pra ele entrando no peito, o Sonic dá um grito de tanta dor. E aí o Dr. Eggman começa então a agradecimento ao Sonic. E aí ele começa a ficar feliz. Mas de repente ele começa a ouvir uma voz que é familiar. Nossa, cara, tem até um erro bem aqui, gente. Que era de uma voz, olha. Acho que na verdade é como se é como se o Dr. Eggman falasse. Mas na verdade quem falou isso foi o Sonic. Mas o Sonic tava diferente, galera. Porque o Sonic agora é um primordial. E o Sonic começa a ganhar seus novos poderes. Ó, galera, vocês devem perceber dessa cicatriz. Ô, gente, essa cicatriz é na verdade a mesma cicatriz que o Metal Sonic o arranhou. E aí, por causa disso, e como o cristal primordial deu a cura pro Sonic e deixou ele imortal, isso também deixou ele com músculos, galera. Olha, ficou sensacional. Com músculos. Eu nunca tinha visto o Sonic na forma ouriço com músculos. E aí o Dr. Eggman fica furioso de novo, só porque o Sonic ouviu problema seu. Mas e parece que o jogo virou cabeça de ovo. Olha que coisa engraçada. E o Dr. Eggman, furioso, começa então a tentar pedir pro Metal Sonic atacar o Sonic, mas dessa vez foi diferente. Porque o Metal Sonic tentou dar um golpe no Sonic, mas infelizmente não deu certo, porque o Sonic foi rápido. Mas olha, galera, olha a eletricidade que tá na mão do Sonic, né? E olha o que ele diz: é hora do pau. Nossa, mano, que zoeira, galera. Parece um BR, olha. Na verdade é uma HQ BR, tá? E ele diz Smash, que no caso é uma das habilidades totais do Sonic. O Sonic não percebeu dos seus poderes, tá? E, galera, essa eletricidade tá aparecendo muito. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bem, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é como se fosse essa eletricidade aqui, olha, do Sonic Kinua. É uma mistura entre Sonic e Kinua Zoldyck. Mas, galera, isso daí só vai ser no próximo vídeo, mas vai demorar muito, tá? Só pra lembrar aqui. Bom, deixa eu ver. Nossa, velho. Ficou até uma merda isso, hein? Tá, mas desculpa aí. E aí o Sonic começa então a anotar as novas habilidades. E o Dr. Eggman ficou super assustado. O Sonic aparece e aí de repente ele dá um soco. Mas eu esqueci, gente, dele falar Smash, né? Que como isso aconteceu quando ele deu um soco no Metal Sonic e arrancou o braço dele, velho. Olha que coisa bizarra, galera. Mas tá tudo bem, galera, porque o Metal Sonic é um robô mesmo. Depois, né, o Sonic ele começa então a ir no lugar pra ver a vista de onde está o Tails e tal. E o Tails fica preocupado e começa a dizer se o Sonic tá bem, né? E o Sonic diz que está bem. Só que agora o Sonic não é um Sonic mais normal. Ele agora é um super ser de seu próprio universo, né? Ele agora é Sonic primordial. Ou apenas Sonic Prime mesmo, né? Mas ele prefere ser chamado como um herói primordial. E tá aí, galera. Então, esse daí, gente, foi o vídeo. E olha só, galera, bem depois que eu tinha acabado de botar Sonic Prime 2020, eu acabei escrevendo Pedro Lucas Gonçalves Mesquita Comics. Bom, no próximo vídeo eu vou contar a vocês por que eu tinha escrevido Pedro Lucas Gonçalves Mesquita Comics. Tá no próximo vídeo. Mas é isso, galera. Se tiverem gostado, não se esqueça de deixar um gostei aqui no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E dá uma meta do like, galera. Então, galera, se tiverem gostado, e aí, tamo junto, galera. Um grande abraço. Fique com Deus. Jesus te ama. E tchau. Deus que abençoe.